Bota o vídeo, o título desse vídeo tem que ser Conserta na Pós. Conserta na Pós. Então agora a gente vai falar sobre trilha e edição de som. Contem pra gente, Estevam e Rodrigo, como que funciona esse processo de edição e mixagem e em que momento que a trilha entra no jogo. A edição de som passa depois que eu recebo as coisas da Vivian e do Fernando, por exemplo. A parte de edição. Assim que a gente recebe um corte deles, a gente tem com que começar a trabalhar. E aí isso começa com eu pensando onde as vozes estão, os ruídos que precisam ser tirados, quais são os efeitos que a gente vai precisar usar. Isso a gente pode começar a pensar um pouco baseado no roteiro, mas o grosso mesmo e a maior parte das ideias vem de quando a gente assiste o episódio cru. Completamente cru, só com a edição. E a partir do momento que a gente recebe isso, o Estevam pode começar na trilha também, né? Isso. A parte da edição de som também, né? Não só da questão de a gente pegar o material bruto, mas a parte da edição de efeitos também, a gente já vai meio que organizando e montando, né? A parte dos foles, por exemplo, que o Rodrigo ele fez uma varredura, né? Do episódio, mais ou menos, do que a gente poderia colocar. E tem pelo menos na última cena, que eu acho que a grande maioria sabe, né? Mas alguns dos trechos da parte do quadribol ali, né? Eu peguei e comentei com a Natália, mas vem só, eles estão no meio de um quadribol ali, será que a gente não pode botar uns efeitos sonoros, sei lá, de um balaço batendo em alguém, a pessoa caindo e tal? Já é o bastante. Volta de trem! Preste atenção. Vamos lá. Onde foi que eu me meti? E a gente vai montando até uns roteiros, assim, é tudo pirata. Esse pessoal da pós é tudo pirata. O Estevam, ele teve basicamente que, naquela última cena, ele teve que imaginar um jogo de quadribol acontecendo atrás, nos fundos. Sim. E fazendo isso parecer como se fosse realmente uma torcida e tendo os jogadores participando. Quem conseguir notar, a gente monta um roteirinho, né? Toda a parte do som, normalmente, a gente coloca um roteirinho. O som não tá lá por nada, né? Uhum. Então eu pensei na cena assim como tem na primeira cena de quadribol do Pedra Filosofal, o Olivia Wood leva um balaço e cai, né? O goleiro. Então ele leva um balaço, bate nos aros da goleira, né? Não som metálico e cai. Então eu pensei em fazer a mesma coisa, um balaço correndo, batendo em alguém, a pessoa batendo no coisa e caindo. Então tem toda essa trajetória do som no fundo, né? Mas ele traz uma riqueza para a narrativa. Se alguém conseguir pegar, é um a mais, né? Sim. Legal. Não, e o Estevam, ele é uma biblioteca humana de Harry Potter. Principalmente do parte de som. Ele sabe onde está cada som de Harry Potter. Então você fala, a gente precisa de um som de um pomo de ouro. A gente tem naquele filme, naquela cena tal. Ele vai lá atrás, pega e traz pra Maroto. Isso é impressionante. O balaço eu tive que fazer com a voz mesmo. Fazer aquela voz quase meio patudona. A gente taca ali filtro, faz um monte de coisa assim, no fim dá certo. E Rodrigo, qual que é a maior dificuldade na parte de editar o som? Eu diria que a parte mais difícil em si é isso, é o planejamento, porque as coisas vão entrando, não entra tudo de uma vez, porque quando o corte chega, ele vai para todo mundo, vai para a parte de efeitos, cor, trilha. Então, a princípio, eu tenho um curso de ação e aí eu vou seguindo até chegar... chegou os sons dos efeitos e aí eu montei todo... chegou os outros sons, os foleys e outros efeitos sonoros. E então,
editando o som, você vai pensando nisso. Tipo, transição de cena também é uma coisa muito difícil. Você vai diminuindo o som e aumentando pra transição não ficar muito brusca. Então, é uma coisa difícil. E também editar a voz de coisas que você não tá vendo, tipo a da Murta. Ô, Murtinho, você não vai entregar a gente não, né? Podemos ir tranquilos, despreocupados da festa? Quem iria acreditar numa Murta feia chorando que geme? Que isso, Murtinha? Você é linda. Tchau, Murtinho. Que aquele diálogo do banheiro tipo, não fica assim, Murtinha. E elas. Tipo, o corte bruto, sem nada, tipo, é só a imagem do banheiro. Então, tem que ter uma imaginação fértil pra. A gente volta à infância brincando, né? De amigo imaginário, coisa do tipo, a gente tem que imaginar. Eu diria que é um processo criativo bem parecido com a hora da gravação em si, né? Que você, tipo, você tá imaginando como as coisas vão ser. Então, à medida, tipo, assim como os atores conversam com o diretor, como eles querem que a cena aconteça, o pessoal da pós e o som vai pensando em como aquela cena também pode ser. Vocês comentaram aí a respeito de algumas cenas, né? A da cozinha, que ficou aquele barulho. Quando que é necessário fazer dublagem? E por que ela é tão importante, né? Para a qualidade das cenas? Bom, a dublagem é super importante porque, independente do que for, em 99% dos casos, a prioridade é a voz, sempre. Se tudo der errado, a voz é a coisa que tem que estar perfeita. E então, tipo, nessa cena em particular, por exemplo, não tinha outro jeito a não ser dublar a voz. Você não tem o direito de sair assim aborrecido. Se alguém tem o direito aqui de ficar com raiva, esse alguém sou eu. Você é um imbecil, um arrogante, e você sempre me humilha. A gente é meio cheio também, porque a gente gosta de, não, vamos tentar consertar isso aqui até onde dá. A gente tenta limpar tudo, e daí não, realmente, a gente se esforçou. É porque também pode ficar uma coisa meio, não, isso aqui não dá, não tem como. Mas a gente tenta, tem muitas cenas e muitos áudios que a gente tava, caramba, isso aqui não tem como. E a gente foi lá, ó, e conseguiu trazer a pessoa assim, caramba, é outro som. Exatamente. A gente dá muita parte de filtro, como tirar som, como tirar ruído, como ressaltar tal coisa. É um trabalho que puxa bastante, né? Sim. Só que a gente só larga a toalha quando tem que largar mesmo, né? Então, para não ter que ficar fazendo retrabalho. Apesar da grande maioria dos atores também sabem dessa dificuldade, muitas vezes, principalmente quando tem muito ruído, um som ambiente muito alto na parte, né? Da gravação. A grande maioria responde bem também, mas é um esforço a mais que a pessoa tem que ter, porque ela vai ter que, de certa forma, representar da mesma forma como ela representou na cena. Então, não são todos os atores que têm uma capacidade boa de dublagem também. Então, a gente tem que levar isso em consideração quando, às vezes, a atuação, às vezes, tá excelente. Então, eu diria assim... Teve no primeiro episódio, eu acho que a gente chegou a ter umas dublagens, só que, no fim, a atuação da cena original tava melhor que a da dublagem ainda. Sim, teve isso. Assim, eu diria que quando você estiver gravando uma cena, presta atenção no cara que tá gravando o som. Se ele tiver de mau humor, você sabe que você vai provavelmente ter que dublar essa cena. Atentos. É uma boa ideia, assim. Graças pela dica. E, Estevam, como que foi, né, esse desenvolvimento da trilha da série, que é essa biblioteca de Harry Potter? Como que foi o processo de pesquisa? A pesquisa da trilha de Harry Potter, primeiro a gente, logo no primeiro trailer, assim, que a gente foi começar a fazer, eu já estava mais ou menos com algumas ideias de como fazer, né? Eu tentei lembrar dos temas mais marcantes de Harry Potter que a gente teve nos filmes, principalmente no Prisioneiro de Azkaban, que é o que apresenta os marotos, né, que está praticamente ao centro dos filmes, dentro da série é o filme que mais dá informação pra gente, depois da Ordem da Fênix. Eu tentei pensar, eu vou pegar alguma coisa desse filme, que eu acredito que por muitos seja um dos favoritos, pelo menos a parte do elenco eu tenho quase certeza que é, meu também. E
E uma das cenas que mais me marcou como sendo uma coisa muito ímpar é um tema musical meio creepy até que aparece, que é quando o Harry vê o nome do Pedro Pettigrew no mapa do Maroto. Que ele sai nos corredores a investigar. Então a gente tem um teminha que é um cravo, que é instrumentos meio de corda pinçada, né? Ele fica... Então, esse trechinho eu falei, caramba, isso aqui é uma das coisas que se qualquer fã de Harry Potter vai lembrar disso aqui. Só que isso ainda tá muito creepy. Isso aqui tá uma coisa, tipo, tá uma coisa assustadora, né? De certa forma, misteriosa, né? Uhum. E de prenúncio de alguma coisa ruim que pode estar chegando. Só que os Marotos ainda não são isso, pelo menos o Pedro não é isso, né? Então, um pouco de spoiler, que não é spoiler, é que a trilha toda ela é focada no desenvolvimento do Pedro. Então, a minha ideia é fazer com que a trilha de Marotos, aos poucos, se torne a trilha de Harry Potter. Então, da mesma forma que a narrativa, ela vai assim... Eu cheguei a colocar alguns pequenos easter eggs nos episódios, mas é uma coisa muito nada a ver, assim, muito curtinho. Que massa. E a ideia é que, assim como tem pode pegar um exemplo de Star Wars, por exemplo, se você tem o Darth Vader, antes dele se tornar Darth Vader, você tem alguns prenúncios da trilha mostrando que vai vir alguns prenúncios da Marcha Imperial. Eles são como animais, e eu os terminei como se fossem animais. Odeio eles. E eu trato da mesma forma. Então a ideia foi pegar essa ideia nesse trechinho que em música a gente chama de motivo e desenvolver ele. Só que eu precisava dar um novo caráter para ele, precisava dar um caráter mais brincalhão para ele, né? Uma coisa mais Fred Jorge, assim, né? Uhum. A gente tem algumas poucas trilhas de Fred Jorge, principalmente aquelas que eles lançam todas as provas para cima. Mas aquela ainda era muito irlandesa, uma coisa muito, muito agitadinha, assim, também. Mas eu pensei em pegar uma coisa mais voltada meio Piratas do Caribe, assim, transitando entre John Williams e Hans Zimmer, assim, que a gente pode pegar só a nível baixo de compositor. E então a minha ideia foi tentar misturar um pouco dessa temática mais de cordas e coisas acentuadas com esse teminha, que é o tema de Marotos, basicamente. E fora isso, a gente tem o tema de abertura, que foi uma variação do tema da Edwidge, né, que é o tema do Harry Potter, só que já com uma nova pegada um pouco mais movida, né, não tão mágica, mas mais zoeira. Claro que na parte de magia a gente tem mais coisas, mas o foco de Marotos necessariamente não é magia, é relacionamento, né, é parte de amizade, de traição, de reconciliação. Então a gente tenta trazer um pouco desses lados, mas tem que ter um lado muito único também, né, um lado original nesse. Massa. E o quanto seria que você está se baseando nessa trilha original, né, de Harry Potter? Acho que a principal coisa que eu penso bastante é no caráter de cada filme, né? Então, assim como o roteiro ele tem muitas citações e cenas em espelho a cenas que são dos filmes, né? A Natália muitas vezes fala, cara, essa cena aqui você pode se basear na cena tal. E você, caramba, mas tem a outra cena que dá também. Ela, é verdade. A gente vai meio que dialogando um pouco. Então você pega, por exemplo, a trilha da Ordem da Fênix, ela transita muito na questão da dinâmica, né? Que você pega os surtos de emoções do Harry. Só que... O quê? Dumbledore nos fez jurar não contar nada. Dumbledore disse isso? Mas por que ele queria me deixar no escuro? Talvez eu pudesse ajudar. Afinal, fui eu quem viu Voldemort retornar. Fui eu quem lutou com ele e quem viu Cedrico ser morto. Harry! Então ela é muito épica na cena de duelo. Mas ao mesmo tempo ela é muito introspectiva nas cenas do Harry solitário. O sexto filme, por exemplo, você já pega muito mais a questão de dificuldade, tanto das intrigas, né? Que é o sexto filme, por exemplo, é o que tem mais discussão entre o Rony e a Hermione, ficam brigados, né?
Então, muito dessa clima mais com harpas, assim, é uma coisinha mais calma também. Eu pego um pouco dessa estética do sexto filme. Mas acaba sendo uma experiência que, às vezes, por exemplo, você vai pegar a Lily. Uma das coisas que eu tentei fazer no segundo filme, no segundo episódio, que a Lily tem um lado meio marota dela também, né? Uhum. Então eu pensei, caramba, como é que eu vou fazer a Lily que dê pra entender que ela é uma coisa meio marota também, né? Então eu pensei, eu vou fazer uma coisa mais brincalhona, assim, com uns instrumentos mais infantis, mais percussivos e tal. E foi uma coisa que é única, assim, a gente não tem outro tipo de noção da Lily desse jeito, né? Eu não sei qual esquema você armou pra se tornar monitor, mas se você falhar comigo, eu te entrego pra McGonagall sem hesitar. Então, algumas identidades, né? E outros personagens que podem vir a aparecer também, que a gente vai tendo uma carguinha especial. Nossa, é muito legal. E qual que você diria que é a vibe dos marotos? Aí os marotos, eles... Claro, dizer que eles não são brincalhões tá negando uma coisa óbvia, né? Uhum. Mas, além dos brincalhões também, eles têm muita dinâmica de relacionamento também, que... No segundo episódio a gente vê bastante essa questão da luta do Thiago com Sirius, né? É uma rixa de amor, né? Não tem como não conseguir... não ter maturidade suficiente para se expressar de uma forma clara, né? Uhum. Mas ainda assim, essa parte de amizade com tom de leveza, eu acho que seria um pouco mais disso. É uma brincadeira que eles se sentem tão à vontade que eles brincam entre eles e estão em paz com isso. Legal. A gente já falou um pouquinho também disso, dessas questões das gambiarras, né? Mas especificamente na parte de trilha, na parte da edição de som. Quais gambiarras que vocês já tiveram para consertar, esconder alguma coisa que estava rolando aí durante as cenas? Não, eu diria que foi isso, uma das coisas que você falou, né? Que a cena chegou precisando de dublagem, mas não, a gente bateu a perna, a gente vai fazer funcionar de alguma coisa. Isso rolou para alguns efeitos, assim, tipo, a gente teve que ser bem criativo em alguns aspectos para não deixar o som repetitivo, principalmente, porque eu diria que uma das coisas que pode passar batido, mas não passa, é barulho de passos, né? É bom você ter, tipo, uma variedade maneira pra você não parecer amador. Então, você tem que ter muita variação e filtrar essas variações pra elas darem característica onde as pessoas estão andando. Um pouco da parte da trilha, uma coisa legal é que normalmente a gente vai a gente vai conduzindo, né, a percepção da cena, né? Acho que teve uma das cenas do segundo episódio, que eu acho que quando tá chegando o Régulo ele tá na masmorra e chega o Sirius transformado, né? Uhum. E uma das interpretações que eles ficavam conversando e ao mesmo tempo eu queria que fosse um clima meio misterioso, né? Porque a princípio ninguém sabe quem é. E a gente vai criando uma tensão até o ponto que o Sirius fala... que você fala... todo mundo sabe que você é você é o principal nome da Sonserina, né? Então a gente vai criando um pico de tensão para poder resolver. Boa noite, jovem Black. Boa noite, professor Slughorn. Algum problema? Não exatamente. Veja bem, eu sou um grande fã de quadribol e do excelente trabalho do time da Sonserina. Então, eu acho que das dificuldades, muitas vezes, é a gente tentar achar uma narrativa que justifique alguns arcos, né? Que muitas vezes não está claro ali. Você tem que montar uma narrativa uma narrativa de interpretação daquele trecho, né? Então, você pega normalmente a trilha, ela não chega a tapar muito problema, não. Ela não vem com essa questão. Ela vem... até uma das coisas que eu falo pro pessoal, olha, se tiver que colocar bastante tempo de transição, pode colocar, não tem problema. Eu tendo espaço para construir as coisas, para criar as ideias e brincar um pouco, assim, se tiver o que mostrar, pode botar para mostrar. A Vivian sabe disso. Porque às vezes eu falava, né? Acho que nesse momento aqui, olha, de um momento pro outro, acho que
vale uma transição aqui, hein? O que vocês acham? Muitas vezes para você sair de um ambiente e entrar em outro, né? Você pega a saída do segundo episódio, deles combinando a brincadeira que eles vão fazer com a poção e já indo direto pra cena, a gente não tinha nada ali, era eles saindo e já indo direto pra cena, né, dos professores e tal. E eu dei a sugestão, quem sabe a gente não bota a abertura aqui, né? Porque em tese a gente ia colocar a abertura no início. Então nesse ponto pode-se dizer que é a gente não tinha nada pra preencher aquele meio ali. Mas eu falei, caramba, eu acho que se a gente encaixar a abertura aqui, não só vai tirar a pessoa do ambiente, daquela ideia inicial, e vai dar uma certa ideia de passagem de tempo, né? Então, essa ilusão, de certa forma, por essa trilha da abertura, ela ajuda no sair daquele ambiente e entrar em outro. Esperem pra ver. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Como assim, Thiago? Thiago, não sei improvisar, Thiago. E que é uma das principais dificuldades que eu já tinha comentado a respeito da trilha, né? Você tem um segmento com um clima tal e de forma brusca para outro. Total, é realmente é um trabalho muito intuitivo, né? De você sentir, né? Esse caminho. Que massa. E vocês que trabalham nessa parte de pós, né? E que é raro vocês estarem presentes no set, né? Como é ver depois o material bruto montado e ver o elenco, né? Ver os atores que vocês não têm muito contato. Vocês ficam tipo, ai meu Deus, eu conheço eles, mas eles não me conhecem. Como é saber esses segredos? Como é trabalhar só com material e não com o elenco e com a equipe diretamente, né? Fisicamente. Cara, é muito engraçado isso de você conhecer o elenco e eles não te conhecerem, porque depois de um tempo, com alguns atores especificamente, a gente acaba tendo mais contato. Mas tem muitos atores que, assim, a gente só tem contato, ou então a gente tem muito contato pela montagem, pela parte de pós, e quase nenhum na vida. Então, a gente tem uma sensação de que a gente é muito mais próximo deles do que a gente realmente é. É muito engraçado. Isso até em vários outros projetos. Teve uma vez que eu editei um documentário e eu tava me sentindo super próxima da entrevistada. E depois, na estreia, eu fui falar com ela como se a gente fosse amiga já. E ela, tipo, oi, quem é você? Mas é muito engraçado isso. Mas em Marotos, eu acho que acaba tendo oportunidade da gente trocar mais com todo mundo. Tanto elenco quanto a galera de outros departamentos. Então, essas distâncias acabam ficando um pouco menores nesse projeto. Porque, né, Marotos é uma família. Total. Mas é muito legal ver a reação das pessoas quando vem o episódio pronto. Esses vídeos de react, cara, é uma das minhas partes favoritas. Esse último, gente, o Gui chorando horrores. Eu fiquei, gente... Cara, foi muito legal de assistir. Muito legal de assistir. E a gente vai vendo... Porque, assim, eu acho que pra gente, a gente nunca vai ter... Quando a gente vê o negócio inteiro montado e dá um play, vê do início ao fim, sem mudar nada... traz uma emoção diferente de tudo que a gente já tinha passado. Mas eu acho que pra gente nunca vai ter o mesmo peso. Porque a gente passou por cada processozinho, a gente viu o negócio nascer. Então, assim, o impacto não é tão grande. A gente já tá acostumado com aquelas cenas, a gente já tá acostumado com aquelas falas, a gente já tá acostumado com tudo. Memória afetiva, né? Sim. A gente tem uma outra visão, sabe? Então é muito legal ver a reação de quem tá vendo pela primeira vez o negócio prontinho. Eu diria que, tipo assim, da parte da pós, a minha zona de conforto é maior para trabalhar. Porque eu tenho menos pessoas envolvidas, mas a contrapartida é que a pressão é maior para mim, porque eu quero que as pessoas envolvidas curtam o trabalho que eu faço. O esforço de todo mundo tem que ser valorizado, né? Então... eu poder trabalhar da minha casa ou dentro de um estúdio, para mim é melhor. Mas eu sei que tem, tipo, o peso de muita gente atrás disso. Então, a expectativa, para mim, é maior. O meu perfeccionismo entra um pouco nisso, né? Fernando, acho que conhece um pouco do pessoal. Né? Tava lembrando aqui. Como eu não tinha conhecido ninguém do elenco, já falei anteriormente, o primeiro que eu conheci foi o Juan. Eu tava editando uma cena. Aí quando eu fui no CCBB no final de semana, eu tava na fila pra pegar o ingresso.
Aí eu olhei assim pra trás, o Juan, minha cabeça virou assim, falei, é o Lupin, como é que eu me apresento? Eu fiquei pensando, como é que eu apresento? Será que ele é legal? Mas se ele for chato comigo, eu não vou conseguir mais gostar do Remo, que eu não sei o quê. Mas é uma gente boa, gente, é meu maroto favorito. É basicamente isso, cara, realmente. É isso, Matt. Temos aqui perguntas de fãs também. Eita! Taran. @G_Santana se perguntou: como foi feita a trilha sonora de Marotos? Eu tenho aqui aberto, mostrando mais ou menos. Então, normalmente a trilha, uma trilha sonora com grande orçamento, a gente vai ter uma mistura de algumas coisas, né? A gente pode fazer a trilha sonora antes e daí depois a parte da montagem com a direção, né? Tentando encaixar com os takes já tem gravados. Eu particularmente prefiro trabalhar com material já montado, porque aí eu já sei exatamente o tempo que vai ser e eu sei exatamente como é que vai ficar no final também. Claro que está sujeito a alterações também, mas muitas vezes se você muda um pouco da dinâmica, a interpretação a dinâmica e o tempo, a interpretação pode mudar também. Mas então vai depender desse primeiro ponto, né? Segundo é como você vai gravar, né? Se você vai fazer para um piano, para um grupo de câmara, né, que é um grupo menor, com poucos instrumentos, e você tiver condições de gravar, beleza, gravar com qualidade, com clareza e tal, né? Mas quando não é o caso, por exemplo, que a gente tem que montar uma orquestra inteira, como é que a gente faz? No meu caso, como a minha faculdade, eu sou formado em composição, tenho mestrado em composição também, no meio do caminho a gente vai aprendendo vários processos e hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Que ela nos ajuda a conseguir replicar sons de instrumentos com base em teclas, né? Então eu chego aqui no piano e aperto o som e vai sair um som do instrumento que eu tiver aqui, né? Se for um som de violino, vai sair um violino. Se for um som de bateria, de caixa, vai ser isso. Só que normalmente você tem que aprender antes disso, né? Como que os instrumentos se comportam, por mais que seja um instrumento virtual, mas você tem que saber como é que o violino é utilizado. Então a parte de uso de orquestração também, né? E como gravar. Então é um processo não só de conhecimento técnico musical, mas um conhecimento técnico da parte tecnológica, né? Então aqui por exemplo, é um layer que eu fiz aqui da timeline da trilha sonora da cena da ordem. Então a gente vai dividindo, tem que ter vários instrumentos tem que ter vários instrumentos para fazer cada parte, a gente vai medindo trecho por trecho. Olha, pensar no trecho inicial. Se o trecho inicial é uma ideia musical daqui até aqui, beleza. Vou montar um pulso agora, né? Você tem que montar um pulso e às vezes o pulso muda no meio da cena, então você tem que você tem que mudar o parâmetro de métrica ali. Então é muita tentativa erro no início. E ao mesmo tempo que os atores eles vão lendo o roteiro e vão preparando a sua atuação, ao mesmo tempo que eu vou olhando a cena e vou montando a minha atuação musical ali no caso. Caramba, essa parte aqui precisa de tal intensidade musical, de tal intensidade musical, de tal intensidade musical. Que muitas vezes, se você não tiver um diretor musical, ele não vai saber muitas vezes o termo exatamente técnico para você. Olha, eu quero que esse trecho aqui seja musicalmente assim. Se ele te der uma referência, legal, você já tem algum lugar para onde iniciar. Mas muitas vezes os diretores não têm muito conhecimento técnico musical, né? Então você vai muito tentativa, erro e contato e diálogo, né? Coisa que sempre com o pessoal da direção sempre foi muito bom, muito tranquilo e sempre casou muito bem, né? Deu a sorte da intenção que eu interpretar casar com a interpretação da direção. Então é uma união de várias coisas, né? Primeiro seria se você tem que ter pelo menos o conhecimento de técnico de como é que eu vou gravar isso, né? Para depois você entrar em âmbitos mais técnicos de criação musical e de interpretação. Você pode ser um exímio compositor, musicalmente, caramba, eu faço uma sinfonia, acordei e criei uma sinfonia para uma orquestra inteira. Daí você vai ver uma cena de uma pessoa dormindo. Então você tem que casar dentro da ideia musical, não adianta chegar um troço megalomaníaco com uma cena delicada e sutil. Então você tem que ter uma outra capacidade também, que é a de interpretação de cena e como representar aquilo musicalmente. Temos mais perguntas de fãs. Temos uma pergunta aqui de Bianca _NF_.
qual é a parte mais difícil e a mais fácil do trabalho de vocês? Olha, eu vou ser um pouco ousado. A parte mais fácil é fazer. A parte mais difícil é o que fazer. Tá certo. Eu diria que é exatamente isso. Tipo, o planejamento é mais difícil do que a execução. Porque a execução a gente tá acostumado, a gente estudou, a gente treinou pra isso. Agora, quando você recebe o material cru e você tem que fazer, criar as coisas, eu acho que é quando você precisa ter o seu cérebro mais concentrado, assim. Porque você tem que pensar no que os outros querem, tem que pensar no que você quer, tem que pensar no produto final, data, prazo e tudo. Então... Eu vou tentar consertar minha frase. O que fazer com o que você tem. Que é um problema também, né? Caramba, sim. Eu quero fazer um som de navio. Eu não moro nem aqui no sul, eu não tenho nem mar, cara. Como é que eu tenho um negócio? Então tem que ser um negócio que esteja de acordo com a realidade, né? A realidade de cada um. Graças a Deus a gente tem, pelo menos, a tecnologia para nos ajudar. Mas quando é que a gente vai ter uma orquestra para tocar ainda, assim? E músico disponível para tocar? Sim. Se para juntar o elenco, às vezes já é difícil, imagina para juntar uma galera para tocar tudo isso. Eu acho que a parte técnica de mexer na ferramenta é aquilo. A gente já tá acostumado, a gente já sabe o que a ferramenta faz, o que ela pode fazer, o que ela pode nos dar. Mas como transformar, como usar ela em prol do que a gente quer, em prol do que a gente quer alcançar com o que a gente tem. Eu acho que essa frase do Estevão resume. Sim, é porque a técnica é a mesma, mas todo projeto é diferente. Então... Você vai adaptando essa técnica pro que você quer. E aí essa coisa... A parte teórica é a parte mais difícil. A parte prática é mais... que já tá acostumado. Nossa, muito legal. Foi uma aula. Foi uma oportunidade com vocês aqui, minha gente. Muito obrigado. Matias na equipe de pós-amanhã. Nossa, meu Deus. Me chama. Sério, é incrível, assim, porque realmente a pós é Deus do episódio, né? Realmente ver os olhos que tudo vem e que tudo resolve dessa realidade. E, minha gente, o que marotos significam para vocês? O que trouxe pra vida de cada um? Eu meio que voltei a gostar bastante de Harry Potter, porque antes disso eu tava muito tempo sem ver. Uhum. Tava tipo anos, assim, sem saber nada. Aí quando eu descobri, caraca, uma produção brasileira de Harry Potter sobre tipo, uma parte muito legal que não foi muito explorada nos filmes, eu falei, pô, tô dentro. É isso. Aí eu aproveitei e vi tudo de novo. Então, reacendeu a paixão da série. É isso. Marotos, um resgate. E pra mim é um misto de uma oportunidade para poder prestar uma homenagem a uma franquia tão querida por mim, que eu acho que eu tive uma das melhores experiências de cinema, que você entra no filme e não faz a menor ideia de que filme vai ver. Eu tava em férias com o meu primo, entrei, que filme é esse? É Harry Potter. E é uma caminhada também para o mundo dos livros para as crianças. É muito importante isso também, né? A habilidade de leitura e tal. Então, todo esse meu universo de Harry Potter, ele representava muito isso para mim. E ao mesmo tempo que eu lia Harry Potter, ele estava desenvolvendo a minha carreira musical e aprendendo. E entrar em Marotos, para mim, foi mais uma oportunidade, não só de ter conhecimento técnico da parte de composição, de trilha, né? Que uma coisa é eu estar fazendo uma graduação acadêmica, né? Em questão musical e tal, mas outra coisa é a gente tem que representar tudo e tentar fazer com que o som seja cada vez mais real, que as pessoas creiam realmente que aquilo é uma orquestra que está tocando ali, né? E isso dá um certo trabalho técnico que a gente tem que aprender também. Fora a interpretação de cena, tipo, aqui tem que fazer de tal forma, aqui tem que ter um clima tal, aqui tem que ter um clima tal. Então, para mim, foi muito importante essa experiência, porque... E é uma oportunidade também, porque normalmente para compositor esse negócio fantástico, assim, e ainda mais em empreitada megalomaníaca, né, que a gente pode falar que tentar fazer uma produção hollywoodiana, em representação a uma produção hollywoodiana no meio do Rio de Janeiro, representando a Inglaterra também, né? É uma empreitada difícil. Sem dinheiro. E a trilha tem que acompanhar tudo isso também. Então, muitas horas de estudo, mas foi e poder fazer parte dessa equipe também, você vê que é o pessoal que pega junto também, que vira à noite, né? A gente vira à noite por esse trabalho. E cada vez mais, com essa experiência que a gente vai adquirindo dos outros episódios, a gente tá conseguindo fazer mais rápido e melhor.
Então, mas também a gente tá cada vez mais unido também. Então, é praticamente um relacionamento não só com a obra, com o desenvolvimento técnico, mas principalmente com essas amizades que a gente vai criando. Eu diria também, nunca para de produzir, eu acho, assim. Quando você acabou um projeto, você já tem que estar correndo ou fazendo o próximo, porque você sempre aprende algo novo, conhece gente nova e você sempre vai melhorando a cada projeto que você vai fazendo, na maior parte dos casos. Então, você acaba ganhando uma confiança muito maneira de você mesmo, que você vai vendo a sua evolução através dos projetos que você vai fazendo. A gente falou isso aqui do episódio 1 pro episódio 2, aí o episódio 3 vai ser melhor ainda, a gente vai ter mais confiança ainda, e isso se aplica em todas as outras áreas, seja, sei lá, fazer um script para um vídeo no YouTube ou fazer uma longa-metragem. Então, tem que estar sempre em movimento. Então, muito obrigado, Vivian, Estevam, Rodrigo, Fernando. Nós que agradecemos. A voz realmente é muito necessária e imprescindível para que a websérie aconteça e para dar esse tom, né? Para dar realmente a cara de Maroto numa história. E vamos que vamos para o episódio 3. Sim. Uhul! Ajuda aí, galera. A gente tá ansioso para poder fazer isso também. A gente tá esperando para fazer. Tem muitas surpresas que os fãs vão amar nesse episódio, então ajudem a gente. Nossa, animadíssimo estou aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu esse 5º e último vídeo do nosso especial Marotos, do papel até a tela. Infelizmente esse é o fim desse especial, mas se vocês gostaram, por favor, curtam, compartilhem, comentem aqui sobre o que vocês acharam da equipe, do especial. Se tiver alguma dúvida, é só falar nos comentários que a gente vai responder. E continue acompanhando o canal. Sigam a gente na Twitch, onde também tá tendo lives. Então, mal feito, feito. Nox. Nox. Um beijo, gente. Muito obrigado. Beijo, galera.